A gente conversa toda semana, né, gente, sobre vários assuntos ligados ao autismo. É importante a gente manter esse diálogo e, à medida que as coisas vão acontecendo na web, a gente vai trazendo uma proposta de leitura sobre determinados assuntos. Então, essa semana a gente resolveu fazer uma coletânea mista, porque essa semana a web meio que fervilhou para vários opostos. Não foi para uma direção como aquela semana dos cringes, né? Que só se falava de cringe. Então, essa semana, incrivelmente, falou sobre muita coisa e muita coisa a gente percebeu. E é preciso que a gente nos posicione. Posicionar é importante. O silêncio é prejudicial à causa autista. Tudo bem? Então, sem delonga, vamos lá conversar. Alguns assuntos a gente traz, mas desde já, muito obrigado por você estar aí. Eu sou Alexandre Soledade, mas eu prefiro falar, este é o canal Meu Mundo Autista e este é o Alexandre Soledade. Muito obrigado mais uma vez por você estar nos vendo ou nos ouvindo pelas plataformas de YouTube ou podcasts, né, que você pode sentir melhor e mais agradável. Vamos falar sobre algumas coisas. Essa semana saiu uma portaria, um documento, um decreto que fala a respeito de que não tem mais limites para consultas. Os planos de saúde não podem limitar mais. Isso é bacana, né? Essa determinação, ela vem para atender, se você não conhece ainda, a partir de 1º de janeiro de 2022, as nomenclaturas vão mudar quanto ao autismo, contra o espectro autismo. Então some o termo Asperger. Então, para você que está assistindo pela primeira vez, Asperger é autismo, tá? Mas a comunidade autista não gosta muito desse termo porque tem uma certa... o nome do Asperger lembra aquele que descobriu, e quando se descobre uma determinada coisa, muitas vezes não necessariamente foi muito ético ou limpo da forma que foi construído. Então muita gente adoeceu, muita gente morreu lá atrás. Então a síndrome de Asperger vai ser substituída pelo nível 1. E assim, nível 1, 2, 3, o autismo severo deixa de ser chamado severo e passa a ser autismo 3. E toda a configuração do autismo vai receber algumas identificações conforme a necessidade ou a condição daquela criança, daquele jovem. Então, quando a gente fala sobre isso, é preciso deixar muito bem claro que o Asperger vai continuar existindo, só que ele vai ser incorporado dentro da nomenclatura nível 1. E onde que entra essa portaria? A partir do momento que a gente dividiu em 1, 2, 3, nível 1, 2 e 3, fala-se o que é esperado dentro do nível 1. Quais são as condições, situações, sensações ou percepções observadas no nível 2. Essas seriam o nível 2. E 3 seriam esse. Lembra que nós falamos que o autismo basicamente é trabalhado em cima da relação social, da forma de comunicação e da preservação ou não do intelecto. Então, se você pegar cada um desses 3 e colocar esses 3 subgrupos, existem outros, tá, gente? Mas eu estou sendo bem simplório para que você possa entender por que é que existe. Então, por exemplo, uma criança que tem dificuldade, não tem dificuldade nenhuma intelectual, não tem quase nenhuma dificuldade de comunicação, é bem provável que ela seja enquadrada no nível 1, tá? Mas e interação social? Para ser autista, tem que ter a dificuldade de interação social. É uma condição de existência. Por que eu estou fazendo esse vídeo tão pedagógico? Gente, eu ando bastante na internet, nas comunidades autistas, e principalmente aquelas comunidades autistas que são gerenciadas por autistas. Eu adoro porque eles sabem se virar, gente, eu acho mó barato. Por quê? Porque eles não têm dificuldade de intelecto, tá? Então, a grande parte dos grupos que eu participo, as pessoas são de nível 1 ou no máximo nível 2. Os nível 3 geralmente têm mais dificuldade em comunicação, alguns já têm uma certa independência porque existem algumas ferramentas que os ajudam a se comunicar, mas essas ferramentas ainda não são acessíveis a todo mundo e são os pais que falam por eles. Então, existem aquelas comunidades TEA cujos pais falam, gente, essas eu tenho mais dor de cabeça do que aqueles que são pelos dos autistas. Por quê?
Porque pais muitas vezes falam aquilo que ouviram falar e não necessariamente aquilo que seja verdade. Essa semana vi um meme que falava bem assim, 38% da salsicha é sal. Se você parar nessa informação, você já vai procurar na internet, que absurdo, a salsicha é muito salgada. Aí se você continua o meme, está escrito assim, os outros 62% é sicha. Quer dizer, a outra frase, é um meme, é uma brincadeira. Se você não pega a informação por completo, você para no sal, da brincadeira da salsicha. Então, é assim que funciona. Muitos pais e mães só querem escutar o que querem ouvir. Muitas vezes, inclusive, eu tenho muitos dislikes dentro do Instagram, dentro do YouTube, porque quando o pai depara com essa situação, com essa fala, não, ele não me representa, eu não quero ouvir o que ele está falando. Se você quer ouvir só o que você quer ouvir, seu filho ou sua filha vai ter bastante dificuldade no futuro. Fica essa dica. E isso também se enquadra para a pessoa autista. A gente volta para aquela história, né? A gente vai muito nas comunidades autistas e percebe que muitos autistas não sabem absolutamente nada sobre o seu próprio autismo. Sabe aquilo que acontece com ele, mas não sabe por que isso existe, porque em determinado momento não foi explicado que essa pessoa era autista. E os pais também não tinham conhecimento nenhum para poder dar feedback sobre o autismo. Eu vejo com bons olhos, gente, e é que mando meu aplauso para o pessoal do coletivo autista das universidades. Eu não vou falar o nome das 5 universidades, mas eu fico muito feliz de ver que vocês estão se unindo e dentro do ambiente universitário pressionar pelo direito da pessoa autista, pelo menos em que os professores também das universidades passam a ter um pouco mais de capacitação sobre o que é o autismo. E não esperem, tá? Essa briga de vocês vai ser difícil, porque inclusive professores da área de medicina não sabem patavinas sobre o autismo. Por quê? Porque eles nunca se interessaram. Só de um tempo pra cá, gente, que infelizmente o autismo passou a ser difundido, tem muita gente falando. Mas fora isso, dentro das universidades, inclusive de medicina, vocês vão ver que as pessoas não sabem muitas vezes nada sobre o autismo. Você imagina numa área de exatas, onde as pessoas só acreditam naqueles que eles podem provar, no que é exato. Então, vocês do coletivo, ó, parabéns, eu acho isso bacana pra caramba, continue. O canal Meu Mundo Autista apoia muito essas causas assim de vocês. E aí, o autista também não sabe de nada. Muito. Essa semana eu estava conversando, olha, vocês estavam conversando comigo, eu sou o Alexandre, tá? Então, conversando sobre se o autismo pode ser genético e hereditário. É claro que pode. A gente já falou isso várias vezes. Como é que você não sabe disso ainda? É porque a informação não chegou até você. E aí fica uma segunda crítica àqueles canais que são autísticos, sejam eles de normotípicos ou não autistas. Então, se autistas não sabem o que é o autismo, talvez você que está no seu canal não soube informá-los. Você não está conseguindo passar a informação para eles. Essa crítica serve para mim também. Se existe tanta gente que não sabe sobre o autismo, é um pouco de culpa nossa também. Então, ao invés de ficar aí preocupado em falar do seu autismo, e já falei isso várias vezes, tira 10%, 20% do tempo do seu canal, porque você é um formador de opinião, e gasta um pouquinho para falar do autismo. E ao invés de gastar esses 20, 30% do seu tempo causando treta entre autistas e não autistas. Então, por isso é importante a gente conversar sobre a disseminação da informação. Essa mudança desse decreto impacta em quê? Impacta em tudo que eu já falei até agora. Por quê? Porque a partir de agora o foco não vai ser se a criança é Asperger, se a criança é severa. Eles modelaram de uma forma 1, 2 e 3, e aí tudo que uma criança nível 1 precisa, absolutamente, é isso aqui. O que você tem que trabalhar muito na criança, no jovem nível 2, é isso aqui. E antigamente você, quando procurava isso, era limitado. Fono só podia ter 20 sessões, com mais 20 sessões, o plano de saúde não pagava mais. Ou você acha que fono não é para a vida toda? Eu acho que tem muita gente que acredita que quando a criança começa a falar, extingue a necessidade do fono. Você está enganado. O fono muitas vezes vai acompanhar esse jovem em terapia para o resto da vida, porque até a forma dele se comportar, de como ele se
A postura tem a ver, muitas vezes, com a incapacidade dele se expressar, saber, se fazer entender. E aí o profissional de fonoaudiologia é muito importante, não somente na fala. E aí fica essa dica para o fonoaudiólogo. Quando uns pais chegam para vocês mostrando que você está ensinando Libras para os seus filhos, tipo assim, oi, né? Como vai você? Obrigado. Não fique brabo não, fono. Se você entende bem que comunicação, existe vários tipos de comunicação, não necessariamente a fala. Nós não desistimos da fala, tá? Mas a gente não quer prender nossos filhos a uma esperança que talvez eles não tenham. Nunca vão ter a fala. A gente precisa evoluir. Então ficar preso, ele vai falar e você não dá uma alternativa. Aqui você vai ver alguns vídeos que eu fiz com a minha filha, que ela faz fono toda semana. Tem essa oportunidade, nem todo mundo tem essa oportunidade, mas ela não fala. Mas ela tem vários sinais que ela se faz entender. Tá? Outro assunto que foi muito assim, badalado e falado dentro da web foi questões ligadas ao autismo em si. O que é ser autista? Ter cara de autista. Essa eu achei espetacular, como é que o público TEA levou na boa essas situações em que as pessoas falam assim, você não tem cara de autista. Pois é, se você olhar para uma pessoa, pode ser qualquer uma, como é que você sabe que ela é brasileira? Essa tem cara de brasileira. Então, na verdade, gente, esse tipo de expressão não deve ser levada por ferro e fogo. A expressão é ferro e fogo é quando você leva muito a sério, mais do que necessário, tá? Isso é uma metáfora, então quando eu falo metáfora, eu preciso explicar. Não leve tanto a sério. Sabe por quê? A gente acostumou. Você imagina uma pessoa que é evangélica quando toma um susto e fala assim, Ave Maria. É uma expressão. Muitas vezes eles não têm a crença na imagem de Maria, mas eles falam porque é uma expressão. Você não tem cara de autista. Talvez não seja uma ofensa, mas uma expressão. É preciso que você analise o contexto. Aí entra a dificuldade. Muitas pessoas autistas têm dificuldade de perceber o contexto que está sendo colocado a isso. E aí vira uma treta desnecessária, parecendo que é mais uma expressão capacitista. Sim, muita gente ofende ao falar que você não tem cara de autista. Esses dias um amigo meu, você sabe que é você que eu estou falando, tá, cara? Sabe que a gente está do seu lado. O fato dele ter estudo, que ele ter faculdade, que ele ter títulos, mestrado, doutorado, uma determinada pessoa falou, mas você não é autista porque você não tem cara de autista. Isso ofendeu. Por quê? Porque a pessoa nesse caso estava realmente ofendendo. Ofendendo de que jeito? Ofendendo porque essa pessoa não tinha a capacidade que esse meu amigo tinha de falar, de abordar o tema, e para tentar ofender, diminuir essa pessoa, tentou qualificá-la como não autista. Para tentar falar assim que um autista não pode ter o mesmo intelecto que eu. Ai, que gente babaca. Esse é o termo mais legal para uma pessoa que pensa assim. Então, gente, separe as coisas. Nem todo mundo está te ofendendo quando está falando sobre a cara do autista. Existe sim aqueles babacas que ficam tentando te diminuir, querendo que você não seja autista, porque ele não aceita, ou ele ou ela não aceita, que um autista sabe mais que ele ou ela sobre o assunto. Então, vamos por partes, vamos avançar, vamos crescer. E para a gente crescer, é preciso que a gente amadureça e não seja reativo ao babaca, mas também não seja demasiadamente agressivo. E você que não sabe nada do autismo, fica a dica, assiste um pouco do canal Meu Mundo Autista, que a gente não é o dono da razão, mas a gente leva muita informação para todo o público, inclusive você que me dá dislike. Tá bom? Até a próxima.